Abram as suas Bíblias aí, em Atos, capítulo 28. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, eu oro que, ao nós terminarmos esse livro, que o Senhor ministre aos nossos corações, fale conosco, ó Deus, que em nome de Jesus a Tua palavra venha entrar não apenas na nossa mente, mas também no nosso coração, e que possamos crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, então nós vimos semana passada, Paulo passou por um naufrágio nesse caminho a Roma. Marcelo tem uma foto aí da viagem de Paulo. Nessa viagem eles saem de Jerusalém, né? Vão para Cesareia. Ele fica 2 anos preso ali em Cesareia, que era o domínio romano. Festo, Félix, todos aqueles governadores, ele passa pela mão deles, até que chega a hora deles seguirem viagem. Então eles vão para Sidom, depois eles chegam lá em cima em Chipre, vão seguindo o caminho, Rodes, e chegam em Creta. E lembra que chega na ilha de Creta, quando eles chegam em Bons Portos, no capítulo 27, que Paulo fala assim: gente, é época do inverno, a viagem a partir de agora ela é muito perigosa. Eu conheço essas águas. Mas eles tentam, veem que ali em Bons Portos não era um porto bom para o navio passar o inverno, porque era aberto, então as ondas poderiam até atingir o navio. E eles decidem seguir um pouco mais. Foi quando eles seguem, nós falamos isso na semana passada. De repente é um vento bom que vem e eles acham, poxa, vamos nos dar bem, mas logo um vento noroeste fala que vem, toma o controle do navio, eles ficam à deriva e diz que por 14 dias, tamanha tempestade sobre eles, eles não enxergam o sol, nem as estrelas, nem a lua, não vem nada por 14 dias, uma chuva intensa, eles são pegos num tufão ali naquela região. Ficam à deriva, desespero da própria vida, acham que vão morrer. Alguns tentam fugir do barco. Paulo fala, olha, ninguém pode fugir do barco, porque se alguém pular fora, todo mundo vai morrer. O Senhor me disse numa visão, num sonho, que todos iremos sobreviver. E aí o que acontece? Eles se alimentam, ficam à deriva esse tempo todo, percebem que estão se aproximando da terra, estão chegando perto de algum lugar, de uma ilha de pedras, porque eles lançam a sonda e percebem a profundidade. Entretanto, o navio encalha num banco de areia, ondas batem no navio e todos os 276 homens têm que se virar pelas suas vidas. Alguns pulam, outros se agarram a madeiras, mas todos se salvam. Todos se salvam, vão nadando até a ilha e chegam ali, na ilha de Malta. Malta, que significa refúgio. Um nome interessante para esse momento, porque eles precisavam realmente de um refúgio. Foram 14 dias desesperadores, sem saber o que lhes aconteceria. Fala que a esperança de serem resgatados já havia acabado. Eles não sabiam aonde estavam. E aí nós chegamos no capítulo 28, verso 1, que fala assim: uma vez em terra seca, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Então eles descobrem, quando chegam naquela ilha, que o nome da ilha é a Ilha de Malta. Eles até conheciam a Ilha de Malta, mas devido à situação, eles ficaram deslocados, não sabiam onde estavam, para onde iam. Chegaram numa parte da ilha desconhecida para eles, então, ao chegarem é que eles perceberam, nós chegamos na Ilha de Malta, porque os nativos informaram para eles. E os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Que grande exemplo, dos nativos da ilha, demonstrando o quê? Hospitalidade. Quando chegam, imagina, você está ali na ilha, você daqui a pouco começa a ver um vindo nadando, saindo da água, daqui a pouco um
com um pedaço de madeira agarrado, saindo da água, daqui a pouco 50, daqui a pouco 100, daqui a pouco 200 e poucas pessoas, 276 pessoas vindo de um naufrágio. É algo assim que eles nunca tinham visto antes. Então, mostrando amor, mostrando cordialidade, eles fazem uma fogueira para que eles se aquecessem, porque fazia frio, chovia muito. Eles mostram essa hospitalidade, e nós já falamos a respeito disso na semana passada. Mostrar hospitalidade e amor de forma prática, indo de encontro à necessidade. Se a pessoa tem fome, dá o quê? De comer. Tem sede, dá o quê? De beber. Não tem roupa, dá de vestir. Estão com frio, precisam de uma fogueira para se aquecer, precisam de roupas para trocar. Não se conheciam, mas ainda assim foram capazes de demonstrar amor, bondade para com eles. Chovia e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Esse é o apóstolo Paulo, né? Ele chega na ilha do naufrágio, ele poderia estar simplesmente frustrado com todos que não seguiram os conselhos que ele deu, sofreram por tudo aquilo, mas não. Paulo é um cara capaz de perdoar e esquecer rapidamente aquilo que lhe o deixou irritado ou indignado. Gente, isso é algo muito importante, essa capacidade de perdoar e esquecer e prosseguir. Nós não podemos ficar carregando um bocado de coisa lá de trás. Porque você pensa que não, mas você está carregando muito peso e fica muito atrapalhado. Então Paulo quer saber, está todo mundo salvo, todo mundo vivo. Ele era um cara ativo e ele começa o quê? Pegar graveto para pôr na fogueira, procurar as madeiras e tal, mas algo acontece, né? Fala que quando ele ia lá, uma víbora, é o termo que ele usa, mas na verdade uma cobra local, vem e morde. Ela fugia do calor, né, do fogo, ela se prende à mão de Paulo, não apenas uma mordidinha, mas ela fica presa na mão de Paulo, ela engancha ali os seus dentes e começa a injetar todo o veneno, né, em Paulo. E quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Então, as pessoas estão olhando aquilo, eles acabaram de chegar de um naufrágio. Primeira coisa, fazer uma fogueira e Paulo já está envolvido fazendo, daqui a pouco vem Paulo com uma cobra pendurada na sua mão. Os nativos, quando veem aquilo, falam assim: poxa, justiça divina. O cara escapou do naufrágio, mas a justiça divina o perseguiu e o atingiu agora com essa víbora. E eles começam a olhar, olha que isso. É interessante, né, porque as pessoas são assim, né, rápidas a tomarem conclusões. Às vezes sem ter as informações suficientes e muitas vezes por isso nós nos enganamos. Tomamos conclusões precipitadas e equivocadas muitas vezes. E foi o que aconteceu aqui. Eles começam a achar assim: pô, o cara é um assassino, o cara é um ladrão terrível, justiça divina, pendurada uma cobra na mão dele, como é que pode? Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Interessante que não fala que Paulo começa a dizer várias coisas, ele simplesmente vem até o fogo com a cobra pendurada na mão dele, sacode, ela cai no fogo e ele não sofre mal nenhum. Ele não chegou e começou a dizer assim: poxa senhor, naufrágio, agora picada de cobra. Ele não começa a murmurar contra Deus. Isso é importante nós entendermos por quê? Porque é necessário um nível de maturidade espiritual para nós entendermos que certas coisas acontecem.
Para nós entendermos que, além de certas coisas acontecerem, existe também uma batalha espiritual contra as nossas vidas e contra a obra de Deus. E que às vezes nós vamos viver assim mesmo. Você passa por um momento difícil, e aí você está esperando um momento bom, e na verdade vem o quê? Mais um momento difícil. E aí você está esperando o próximo momento seja um momento bom, e vem mais um momento difícil contra a sua vida. Não sei se alguém aqui já surfou, já tentou surfar, e quando você tenta atravessar as ondas, de repente vem uma onda, aí tu se afoga toda, e quando tu levanta já vem outra, e outra, e outra, mas tem uma hora que passa. E como é que Paulo enfrentou esse momento adverso? Com naturalidade. Uma cobra presa na minha mão, sacode no fogo. Com naturalidade, sem desespero, nós precisamos tomar cuidado, às vezes nós ficamos muito desesperados quando as coisas acontecem, e o desespero faz com que você não enxergue a situação com clareza, com que você não pense com clareza. Uma situação de emergência, numa situação que surge, você tem que ter o quê? Tranquilidade para saber agir de maneira correta. Refletir com tranquilidade e clareza. Eles, porém, verso 6, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Então, eles estavam acostumados com aquele tipo de situação, eles conheciam aquele tipo de cobra. O que eles esperavam que acontecesse com Paulo? Foi picado por uma cobra daquela, ele vai inchar, vai morrer. Talvez já estivessem até cavando a cova dele. Só que percebem que nada acontece. E uma palavra aqui chama a nossa atenção, eles então mudam de ideia quanto a Paulo. Num primeiro momento ele era um prisioneiro, um assassino que estava recebendo o juízo de Deus. Agora eles vão para o outro oposto e acham que ele é um Deus. O que isso chama a nossa atenção? Primeiro que as pessoas mudam de ideia do dia para a noite. Vocês lembram que quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas clamavam, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Fizeram toda aquela festa. Uma semana depois, é a mesma multidão que começa a gritar o quê? Quando ele está perante Pilatos. Crucifica-o. Então as pessoas mudam de ideia de uma hora para outra. Aqui em Atos mesmo, Paulo passou por isso. Chamavam ele de Zeus e Hermes, né? As pessoas mudam de ideia, de repente já queriam apedrejá-lo no momento seguinte, quando ele fala que não era Deus, e agora de novo. E o que isso nós aprendemos com isso? Gente, é importante nós entendermos e termos a nossa identidade no Senhor. Isso acontece muito com os jovens, né? Mas também com pessoas mais velhas também, que estão muito preocupadas com o que os outros pensam de nós. Então, se as pessoas nos dão elogios, nós nos sentimos bem. Se as pessoas falam bem de nós, nós nos sentimos bem. Mas se as pessoas falam alguma coisa que nos ofende ou que não é um elogio, aí nós ficamos arrasados. Aí nós ficamos acabados. Nós não podemos agir assim. Nós temos um valor em Cristo, nós sabemos quem somos em Cristo, a nossa identidade em Jesus. Porque as pessoas mudam, mas dependendo do humor dela. Se ela não dormiu bem, ela pode falar alguma coisa que te desagrade, e aí? Tu vai sofrer porque ela falou alguma coisa que te desagradou, porque ela não dormiu bem? Então nós não podemos viver na dependência do que as pessoas pensam de nós, do que elas falam ao nosso respeito. Porque isso vai variar, vai depender de circunstâncias e situações. Então não coloque a tua esperança, a tua fé, a tua alta ou baixa estima nisso. Você é um indivíduo no Senhor, amado por Deus, especial para o Senhor. E não permita que as palavras das pessoas ou o que as pessoas pensam de você façam você ser ou não ser alguém.
Paulo é um ladrão, agora Paulo é um Deus. Só porque ele não ficou inchado e não morreu. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é enganoso. Enganoso. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. E ele nos convidou para ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Interessante porque Paulo, no navio ainda, ele fala para eles, olha, nós vamos parar em alguma ilha. O Senhor vai dar um jeito de alguma forma. Ninguém vai morrer, nós vamos parar em alguma ilha. E eu acho que, de certa forma, ele já sabia que Deus estava direcionando para algo importante e especial naquele momento. Sabe, gente, existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos nos agarrar nas promessas de Deus. Uma delas que eu gosto e que eu me agarro e que você também deveria se agarrar é aquela que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu me coloco no lugar da pessoa que ama a Deus. Senhor, eu sou um daqueles que te ama. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mesmo esse momento adverso de agora. Por mais que você não entenda o que está acontecendo, você não veja a figura completa. Eles ficaram 14 dias sem ver nada, à deriva, sem ver o sol, sem ver as estrelas, apenas um clarão ali próximo ao barco e onda, enjoando aquilo tudo, aquele desespero, chuva, frio. Mas Paulo falou, Deus tem um propósito nisso. Paulo tinha uma promessa de Deus que era, você levará o evangelho até a cidade de Roma. 2 vezes o Senhor disse para ele que ele pregaria em Roma. Ele não morreria ali no meio do caminho. Talvez você esteja passando por um momento desse na sua vida agora. Se você tem promessa de Deus na tua vida, se agarra à promessa do Senhor. Você tem promessa, nós temos as promessas de Deus. E declare as promessas de Deus e coloque diante do Senhor as promessas dele para a sua vida. Isso vai te fortalecer, isso vai te encorajar e vai te dar uma outra perspectiva dentro da mesma situação. Viu aquela coisa do copo, né? O copo meio vazio ou meio cheio, depende da perspectiva que você olha. É mais ou menos isso. Você vai ter uma outra perspectiva e ver a situação com outros olhos e ver que o Senhor está no controle. E eles chegam na ilha, fala que é esse homem Públio ali, que o recebe, o homem principal da ilha, o mais importante, o representante ali de Roma, na ilha, e ele nos convidou para ficar e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. E eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Então olha que história maravilhosa. Eles chegam numa ilha do naufrágio, as 276 pessoas vivas, só isso já é um grande testemunho para os moradores da ilha, como o Senhor os livrou da morte naquele naufrágio, Paulo testemunhando disso, mas mais do que isso, o Senhor usa Paulo para curar o pai de Públio, que sofria de disenteria, sofria de febre. Ele é curado através da oração, e aí as pessoas começam a trazer os doentes para que Paulo orasse por eles, eles também são curados. E a ilha de Malta, embora pequena, mas povoada, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Passaram por um momento difícil, mas o Senhor tinha um propósito em tudo aquilo. Qual é a lição para nós? Permaneça firme, crendo nas promessas do Senhor. Não olhe para um lado, nem para o outro, mas somente para o alvo. E continue a prosseguir. Prosseguindo. Nós não caminhamos por vista, mas sim por fé.
Por vista, pessoal, nós desistimos na semana que vem. Na semana que vem você desiste, porque tudo diz o contrário. As circunstâncias, as pessoas, a situação, tudo diz o contrário, tudo instrui o contrário. Mas por fé não, por fé você passa por sobre essas circunstâncias adversas e continua rompendo em fé. Rompendo em fé. É o que a palavra de Deus nos diz. Prosseguindo. Qual que eu parei? 10, verso 11. Passados 3 meses, então eles ficam 3 meses ali na ilha de Malta. Passado 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Esses são deuses da mitologia, né, que eles tinham como aqueles que protegiam as embarcações, os navios, então eles seguiam isso. Aportando em Siracusa, põe o mapa lá, Marcelo, ficamos ali 3 dias. Então eles saem de Malta, da ilha de Malta, ficam 3 meses em Malta, depois que passa o inverno e a navegação já agora mais tranquila, eles sobem em direção ali da Sicília, na cidade de Siracusa. Deixa o mapa aí ainda. Passaram 3 dias ali, dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Poteolino, no segundo dia. Volta lá no mapa, por favor. Então eles foram subindo, né? Foram passando ali por 3 vendas, aquele próximo a Roma já, encontraram alguns irmãos, permaneceram com eles. Os irmãos dali, verso 15, tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Interessante isso, né? Paulo ele se sente encorajado pelo fato de os irmãos terem ido ao encontro dele. Essa semana a gente recebeu o pessoal do Canadá, recebeu também uma equipe dos Estados Unidos, e a Ruth ficou um tempinho com a gente, né? E a Ruth ela foi assim um exemplo de uma pessoa que está apaixonada pelo Senhor, e como ela conseguiu misturar passeio com obra de Deus, com ministério, com tudo. Indo visitar as pessoas, encorajar as pessoas, querendo estar com um, com o outro, conhecendo lugares, aproveitando. E é mais ou menos esse o coração que nós precisamos ter. Essa a intenção. Como é que eu consigo juntar tudo nesse pacote? Né? E visitar alguém, encontrar alguém, encorajar alguém. E fala que Paulo ele foi encorajado, sentiu-se encorajado pelas pessoas terem ido de encontro a ele. Ir de encontro a ele. Às vezes, a nossa atitude é a oposta. Nós nos afastamos das pessoas. Nós não visitamos ninguém, não encontramos ninguém e, de certa forma, não permitimos que ninguém venha ao nosso encontro. Não faz isso não. Não faz isso não. Talvez você nem queira ir até alguém, mas deixa alguém vir até você. Deixa alguém alcançar você. A partir dali você vai se sentir encorajado e você vai querer alcançar alguém, vai querer encontrar alguém. Mas não permita, não feche a porta para que ninguém te encontre ou vá ao teu encontro. Porque isso só vai fazer mal para você mesmo. Mal para você mesmo. Você não quer isso, o Senhor não quer isso, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Talvez você ache que queira, mas ninguém quer se machucar. Ninguém quer sofrer. A pessoa está enganada quando pensa assim.
Com certeza não é essa a vontade. E verso 16: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então, chegando em Roma, Paulo ele aluga uma casa e ele fica morando em Roma, preso a um soldado. Os soldados revezavam ali o tempo que ficavam com ele, e Paulo pregando o evangelho. Ele ficou livre ali, ficou preso, mas tranquilo em Roma. Prisão domiciliar. 3 dias depois de chegar em Roma, 3 dias depois ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Então ele chama os líderes dos judeus em Roma e fala: olha gente, não fiz nada contra o Antigo Testamento, nem nada contra os nossos antepassados, nem nada contra o templo, mas fui preso em Jerusalém e entregue na mão dos soldados romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Vocês sabem, nós acompanhamos esses capítulos, né? Ele sendo julgado ali em Jerusalém. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Ele sabia que havia um plano, eles queriam matá-lo, então ele é obrigado a apelar para César. Não, eu apelo para César, eu vou para César. E não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Normalmente seria isso, né? Ele apela para César porque ele tem o lado dele contra os judeus em Jerusalém, e ele vai dizer a César. Não, ele apela para César simplesmente para salvar a sua vida, porque havia um plano de, no caminho a Jerusalém, eles roubariam Paulo do destacamento romano e matariam Paulo. Por isso que ele apela para César, e ele está falando isso agora para os judeus que estão em Roma, explicando o que aconteceu. Por essa razão, verso 20, pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Algo incrível, porque ele fala assim: gente, eu estou preso aqui agora em Roma, algemado. Não é por nada que eu tenha feito contra a lei, contra ninguém, mas por causa da esperança de Israel. O que é a esperança de Israel? A esperança de Israel é Jesus e Yeshua. Por causa de Jesus, porque ele cria na morte e ressurreição de Jesus, no perdão dos pecados, através do sacrifício de Jesus na cruz, a esperança de Israel, que o Antigo Testamento falava a respeito, que as Escrituras falam a respeito, porque ele cria nele, na esperança de Israel, que ele estava ali. E a verdade era essa. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Então eles falam assim para Paulo: Paulo, na verdade nós não sabemos nada a seu respeito nessa história toda. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Então os judeus em Roma falam assim: Paulo, mas vem cá, não sabemos nada de você, mas o que você pensa sobre essa seita? Os nazarenos, os chamados seguidores do caminho. O que você tem a dizer sobre eles? Uma ótima oportunidade para quê? Para Paulo pregar o evangelho. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. Então Paulo fala assim: querem saber? Vamos marcar um dia para a gente conversar sobre esse assunto. Interessante, né? Acho que ele percebeu que não era o melhor momento, aquele momento. Ele prepara uma outra oportunidade. Indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Então foi mais gente ainda encontrar com Paulo. Desde a manhã até a tarde, lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Então, desde de manhã até o final do dia,
Esses judeus foram até Paulo e ele começa a falar a respeito de Jesus, a esperança de Israel, baseado no quê? Nas promessas do Antigo Testamento, nas leis e nos profetas. Olha, quando fala aqui a respeito do Messias, é tudo falando de Jesus. Ele está explicando para eles, para os judeus que conheciam as Escrituras. E olha que interessante, mas foram convencidos, alguns foram convencidos pelo que dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Então, para por aí. Interessante que Paulo fala que alguns foram convencidos pelo que ele disse, outros não. E vai ser sempre assim. Você vai pregar o Evangelho, você vai falar a palavra de Deus, alguns vão ser convencidos, outros não. Porque, na verdade, não é a gente quem convence é o Espírito Santo. Você apenas fala do amor de Deus, fala da palavra, fala das Escrituras. Quem convence, quem faz a pessoa aceitar a Cristo ou não é, né, a pessoa que aceita, mas quem vai tocando no coração é o Espírito Santo de Deus. E fala que muitos discordaram. E é assim. Jesus falou uma vez, olha, se eles rejeitarem, não se sintam ofendidos, porque não é a vocês que são rejeitados, mas a mim. Não levem para o lado pessoal. É a Jesus que rejeitam. E é o Pai que o enviou. Então, mas é interessante que eles saem discutindo. Olha que chama a atenção aqui. Paulo, então, ele usa uma palavra de Isaías, já falando daquele momento. Uma profecia do profeta Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Eu acho interessante porque, às vezes na igreja, as pessoas estão na igreja há tanto tempo, ouvem, mas nunca entendem. Nunca entendem. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Veem, analisam as situações, enxergam, mas não percebem o que está acontecendo. Ouvem e não escutam, veem e não enxergam. Mas ele explica o porquê. Por que a pessoa ouve e não entende, vê e não enxerga? Porque o coração se torna insensível. O coração é um órgão do corpo, como qualquer outro, que pode ser transformado. Como a musculatura, que você fortalece ou enfraquece, o coração tem também o coração pode ser endurecido, de certa forma, ou amolecido. Nós que decidimos. Quando nós começamos a colocar algo na nossa cabeça, quando nós começamos a deixar aquilo entrar no nosso coração, na nossa mente, a mente nós podemos mudar, o coração não. Quando você deixar algo entrar na tua mente, aquilo não fica só na mente, aquilo começa a descer para dentro do coração. E dependendo do que você está pensando, aquilo vai afetar o teu coração de forma positiva ou negativa. Se forem coisas boas, teu coração vai ficando um coração de carne, um coração que percebe as coisas, sensível. Se forem coisas ruins, teu coração vai ficar um coração de pedra, endurecido, insensível. Então tudo vem do que nós deixamos entrar pelos nossos olhos e os nossos ouvidos. Você já ouviu falar da palavra de Deus quando diz que a pessoa, quando usa até mesmo a questão do homossexualismo, por exemplo, cauterizam a mente, achando que aquilo é verdade, de repente aquilo
fica dentro do coração e a verdade para a pessoa é aquilo. Mas na verdade é fruto de uma mente cauterizada que atinge o coração e fica um coração endurecido. E acabam assumindo uma mentira como verdade. Então é um perigo, por isso que a Bíblia fala assim, olha, coloquem nas suas mentes e nos seus olhos tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for de bom testemunho, tudo aquilo que vê de Deus, porque outras coisas vão fazer mal, é igual comida. Tem coisa que você come e te faz bem, tem coisa que você come e te faz mal. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se eu colocar coisas que... A Bíblia fala isso, né? Os olhos e os ouvidos são a entrada da alma. Aí termina com a seguinte pergunta. Quantas trevas há em ti? Mais ou menos assim. O que você tem colocado diante dos teus olhos e dos teus ouvidos? Isso é muito sério. E Paulo está falando isso para eles. Olha, o profeta falou. Ouvem, mas não escutam. Veem, mas não enxergam. Por quê? Tornou o coração insensível. De má vontade, ouviram com os ouvidos. Sabe aquela coisa assim? Fala aí porque está entrando por aqui e saindo pelo outro. É ouvindo de má vontade. Só que não pensem que as coisas não nos afetam, porque elas nos afetam. Não pense que a gente fica neutro, normal na situação, porque não ficamos. Ou nós estamos nos aproximando de Deus, ou nós estamos nos afastando. Ou o nosso coração está se endurecendo, ou o nosso coração está se tornando mais sensível às coisas. Mas ouviram com má vontade. Não quero ouvir. Pode falar, eu não estou dando ouvidos. É ouvir com má vontade. Criança faz muito isso. Você fala, você percebe na atitude ali que não está ouvindo nada. Está ouvindo com má vontade. E vai e repete a mesma coisa. E fecharam os seus olhos. Fecharam os olhos. De propósito. Eu sei, eu estou vendo aqui o certo, mas quer saber? Eu quero o errado. Vou fazer o errado. A responsabilidade é minha, é sua. Não pode ser colocada em ninguém mais. Cada um tem a sua própria responsabilidade. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, se estivessem querendo ver mesmo, ouvir com os ouvidos. Lembra? A entrada é o quê? Os olhos, os ouvidos que vêm para a mente. E aí o quê? Entender com o coração. E converter-se, e eu os curaria. Olha que coisa maravilhosa. Poderiam ouvir, ver, entender com o coração. É muito profundo quando você entende algo do teu coração e aquilo te liberta, te transforma. E o Senhor o quê? Te cura. Cura. Perdão, cura, restauração. Você vê que há um problema, há uma enfermidade aqui no povo de Israel. Nesse momento. Concluindo, portanto, quero que saibam, e ele fala agora para o povo de Israel, para os judeus ali em Roma. Quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Tipo assim, agora o evangelho vai se espalhar para o mundo, para os gentios, e eles a ouvirão. Chegar até o Brasil, até os confins do mundo. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Em vez de receber, eles começaram a discutir. O que esse cara está falando? Que coisa? Aí começa uma discussão entre eles ali. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Coisa maravilhosa, né? Assim termina o livro de Atos, com Paulo preso em Roma e pregando o evangelho sem impedimento algum, confiando em Deus. Gente,
Que a nossa fé esteja no Senhor, que os nossos olhos estejam no Senhor e nada mais. E nada mais. Nada pode preencher o vazio que há no coração do homem, a não ser Deus. Só Deus. E que o Senhor seja aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos.